Nós estamos lendo aqui com alguns médiuns da casa um livro chamado Hipnotismo e Mediunidade. Hipnotismo e Mediunidade. E nesse livro, que é do século XIX, do César Lombroso, grande estudioso italiano, uma das pessoas, mais consagradas da Itália, ou da história da Itália. Nesse livro vai contando, por exemplo, várias pesquisas que eram feitas sobre mediunidade no século XIX. E existem relatos de castelos do ano de 1500 que haviam manifestações e comunicações de espíritos 300 anos antes das pesquisas de Kardec. Existem relatos sobre isso. Essa inteligência espiritual, poucas pessoas tiveram. Quantas pessoas que a gente conhece que chegou a ir num castelo ou numa casa que é chamada assombrada para entender o que acontecia lá? A grande maioria de nós tínhamos medo. A nossa inteligência espiritual, até algumas décadas ou séculos, era muito comprometida porque era imputado nas pessoas mais a questão do medo da morte ou medo da punição do que o entendimento do pós-vida. Hoje, por exemplo, essa casa, o Templo Maria Santíssima, ele tem essa missão de explicar às pessoas as realidades do mundo espiritual. Quando você vai mover, por exemplo, um objeto como esse, como é que o espírito consegue mobilizá-lo daqui para cá? Nas partículas, nos espaços vazios entre as partículas, eles preenchem a caneca de ectoplasma. A gente não vê, porque a gente bate aqui, a gente acha que está batendo na caneca. Mas isso é impossível. Porque os átomos não podem se colidir. Se meu dedo batesse na caneca, nas moléculas da caneca, cada batida seria uma explosão atômica. Que a explosão atômica é a colisão justamente dos átomos. Então existe uma força em volta do meu dedo e uma força em volta da caneca que faz produzir esse som, não é? E quando o objeto ele é elevado de um lado para o outro, é porque o espírito preencheu os espaços vazios com o ectoplasma que sai do médium. Talvez você é um médium de ectoplasma e você já tenha presenciado alguns fenômenos na sua casa. E como é que ele movimenta? O ectoplasma, ele é como aquela célula biônica que eu falei para vocês, aquele tecido biônico. O ectoplasma, ele aceita ordens mentais. Olha que interessante. Então, quando você envolve um objeto com ectoplasma e você pensa para onde você quer ir, o seu pensar deu um comando que o ectoplasma responde. O ectoplasma não está envolvido em toda a caneca? Se ele vai, a caneca vai junto. Para subir, para descer, para girar, para fazer sons, ou assim por diante. Então isso a gente já está ouvindo dessa inteligência espiritual há séculos. Hoje a gente vê, por exemplo, aqui na live, muita gente dizendo que está conhecendo espiritualidade, ou está entendendo mais de fenômenos espirituais, não é? Então essa inteligência espiritual que antes era para poucos, apenas algumas ordens estudavam, apenas algumas religiões estudavam, ou alguns cientistas, não é? Agora isso está sendo escancarado para todo mundo poder entender. E quanto mais pessoas entenderem, mais os fenômenos se tornarão mais fortes, mais visíveis. Porque não vai existir medo. O medo ele cria uma energia que repulsa a ação dos espíritos. O amor a atrai. Se eu não tenho mais medo,
Eu não vou mais ficar repelindo a ação dos espíritos. Eu vou deixar ele me ajudar. Quando eu tiver um problema, eu vou pedir a ajuda da espiritualidade, eu vou sentir a espiritualidade do meu lado. Eu vou compreender, por exemplo, quando uma pessoa está internada, que se eu fizer uma prece, eu abro um canal por onde os espíritos vêm e conseguem ir até aquela pessoa e ajudá-la. É assim que a gente vai entendendo. É assim que a gente vai compreendendo todo o trabalho espiritual que a casa vem fazendo.